Hoje vamos falar sobre o tema O Anjo do Senhor. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Este é um texto muito precioso e com inúmeras lições para nós. Quem é o anjo do Senhor? O que a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor? Bem, nós temos vários textos no Antigo Testamento que falam sobre o anjo do Senhor. E nestes textos nós encontramos muitas vezes o anjo do Senhor como um ser distinto de Deus, o Eterno, o Pai, e ao mesmo tempo sendo um com o próprio Deus, com o próprio Pai. Este padrão, esta verdade, este fato, isso nos faz lembrar Jesus no Novo Testamento, que se apresenta como alguém distinto do Pai, mas em muitos outros textos também como sendo um com o Pai. Ele diz, por exemplo, Jesus em João capítulo 9, convém fazer a obra daquele que me enviou. Então ele é distinto do Pai, daquele que o enviou. No capítulo 20 de João, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, também distinto do Pai. Mas nós o encontramos no capítulo 10 de João, dizendo: eu e o Pai somos um. Ele disse no capítulo 14 de João, ele disse para Filipe, para toda a sua igreja: quem vê a mim, vê o Pai. Então aqui nós temos uma unidade. Quando nós abrimos o Evangelho de João, capítulo 1 de João, versículo 1, nós encontramos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ao mesmo tempo que é distinto, é um. Nós encontramos em João, capítulo 1, versículo 18, que o Pai nunca foi visto, Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido. Esta expressão, o Deus unigênito, monogenes theos, faz-nos lembrar de Jesus Cristo como o Filho unigênito do Pai, de João capítulo 3, versículo 16. Então nós temos esse paralelo muito claro entre o anjo do Senhor e o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Quem é este anjo do Senhor? Nós encontramos, por exemplo, o anjo do Senhor aparecendo a Agar, lá em Gênesis capítulo 16. Agar tinha sido mandado embora da casa de Sara, de Abraão. Agar estava grávida, mas estava com fome, estava com sede e estava desesperada. E o anjo do Senhor aparece a Agar e a conforta. Diz o anjo do Senhor para Agar: Deus vai abençoar a sua descendência, Deus vai guardar você, Deus vai proteger você. E o nome do seu filho será Ismael e ele será grande. Então, o anjo do Senhor aparece orientando Agar, dizendo: olha, volte para a casa de Sara, Deus está com você, você não precisa ter medo. Um pouco mais à frente, no capítulo 21 de Gênesis, nós encontramos mais uma vez o anjo do Senhor aparecendo a Agar e ao seu filho Ismael. Diz-nos o texto bíblico que o anjo do Senhor aparece e diz: olha, Deus ouviu a voz do menino, Agar, você não precisa ter medo. Deus vai abençoar esse menino, vai abençoar a vida dele, ele será um grande povo. Então, o anjo do Senhor faz promessas a Agar, a respeito de Agar e a respeito de seu filho Ismael. Logo à frente, no capítulo 22 de Gênesis, o anjo do Senhor aparece a Abraão e promete a Abraão abençoar Isaque. E agora Deus sabe que Abraão ama o Senhor e teme ao Senhor e obedece ao Senhor de todo o seu coração. Então Deus diz para Abraão que
na sua descendência, na descendência de Abraão, na semente de Abraão, Deus vai abençoar todas as famílias, todos os povos da terra. Então, tudo isso nós encontramos, então, o anjo do Senhor e o próprio Senhor. Tem hora que é o anjo do Senhor que fala como se fosse distinto do próprio Senhor, do próprio Deus, e ao mesmo tempo parece ser um com Deus, um com o Senhor. No capítulo 31 de Gênesis, o anjo do Senhor aparece a Jacó e diz a Jacó: eu sou o Deus de Betel, o Deus que te apareceu em Betel no seu sonho. E lá no capítulo 28 de Gênesis, o Deus que aparece a Jacó é o Senhor, o Deus dos patriarcas, que diz que vai abençoar Jacó, que vai fazer da sua semente uma grande nação e que vai abençoar todas as famílias da terra através da sua semente, da sua descendência. Então, tudo apontando para Jesus. Mas interessante é que o anjo do Senhor é distinto de Deus e, ao mesmo tempo, é o próprio Deus em todas essas histórias, em todas essas ocorrências, em todos estes textos. Um paralelo extraordinário com o que nós aprendemos sobre Jesus no Novo Testamento. No capítulo 48 de Gênesis, nós encontramos Jacó, o patriarca, abençoando José e os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó, na hora de abençoar José e aos seus filhos, os netos de Jacó, ele diz assim: o Deus em cuja presença os meus pais, Abraão e Isaque, andaram, o Deus que me sustentou, me preservou durante toda a minha vida, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe os meus netos, abençoe esses meninos. Então, quando nós lemos este texto, nós ficamos surpresos, porque ele vai falando de Deus, o Deus dos meus patriarcas, o Deus que me guardou toda a minha vida. E depois ele, ao invés de falar o Deus que me redimiu, o verbo Gaal, que nós temos aqui, de onde temos Goel, que aparece lá em Ruth, a Boaz, é o Goel, é o redentor de Ruth, que aponta para Jesus. Em Isaías 52:3, Deus é o Goel, é o que vai redimir o povo dele sem dinheiro. Está lá, né? É o mesmo verbo que nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 48. Então, esse anjo que é o Goel, que é o redentor de Jacó, de todo o mal, ele que vai abençoar os seus netos. Um pouco mais à frente, no livro do Êxodo, no capítulo 3, diz-nos o texto que o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo no meio de um arbusto. E quando Deus percebe que Moisés vai se aproximando para ver o que era aquilo, que visão era aquela, a Bíblia nos diz que Deus fala com Moisés do meio da sarça, do meio do arbusto, onde o anjo estava. Engraçado que a voz do Senhor vem do meio da sarça, o anjo do Senhor está no meio da sarça. E o anjo do Senhor é visto, então esse verbo ra'ar, que está aqui no nifal, no incompleto, que dá a ideia então do presente, né? E a ideia, a tradução, o verbo em hebraico tem 2 ideias básicas, a ideia de completo e incompleto, o perfeito e imperfeito. Nós às vezes colocamos no futuro e no presente ou no passado, o passado para representar o completo e o futuro e o presente para representar o incompleto, mas a ideia básica dos verbos em hebraico é completo e incompleto. Então aqui no versículo 2 do capítulo 3, o verbo ra'ar, nós traduzimos por presente, ele é visto,
e é na voz passiva, é no nifal em hebraico. Mas esse mesmo verbo aparece no versículo 16 do capítulo 3, quando Deus está falando para Moisés que ele precisa reunir os anciãos de Israel, os líderes de Israel, e dizer para esses líderes que Deus, o Senhor, o Yahvé, o tetragrama sagrado, Deus da aliança, ele foi visto, ele apareceu para Moisés. Então, quando Moisés vai narrar para os líderes, obedecendo às instruções do Senhor, de Deus, ele vai usar o mesmo verbo, o verbo rar, que nós encontramos em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Só tem que agora, lá no versículo 16, está no completo, porque ele está narrando um acontecimento do passado e, portanto, um fato já consumado. É muito interessante observar que o anjo do Senhor aparece como sujeito desse verbo na voz passiva e o Senhor aparece como sujeito desse mesmo verbo no versículo 16. Então nós temos este fato notável. O anjo do Senhor é ao mesmo tempo alguém distinto do Senhor e ao mesmo tempo um com o Senhor. No capítulo 23 do Êxodo, Deus diz para Moisés que vai enviar o seu anjo para guardá-lo, para protegê-lo, para guiá-lo. E Deus diz para Moisés que ele precisa ouvir o anjo do Senhor, o seu anjo. Precisa obedecê-lo. E Deus diz para Moisés que o seu nome está neste anjo. Nele está o meu nome, literalmente, diz o Senhor para Moisés. Então, o nome de Yahvé, o nome de Adonai, o tetragrama sagrado está nesse anjo do Senhor, no Mauar Adonai, no Mauar Haelohim, no Mauar Haberit, neste anjo do Senhor, nesse anjo de Deus, nesse anjo da aliança. Então, estes mesmos nomes, anjo do Senhor, anjo de Deus, anjo da aliança, nós encontramos no texto da Septuaginta, traduzido da mesma maneira. Angelos Kyrio, nós encontramos Ho Angelos Tuteu, o anjo de Deus. Ho Angelos Tes Diateques, o anjo da aliança. Então nós encontramos isso ao longo dos textos de Gênesis, do Êxodo e de Juízes também. Em Juízes capítulo 2, o anjo do Senhor aparece para o povo do Senhor. E diz, olha, eu sou aquele que trouxe vocês do Egito para esta terra. Eu fiz uma aliança com vocês, mas vocês quebraram a minha aliança, vocês invalidaram a minha aliança, vocês não honraram a minha aliança. O anjo do Senhor falando da sua aliança, da sua ação de libertação, de condução, como se fosse o próprio Senhor. Tão interessante esse texto, que é o anjo do Senhor falando desses termos, como se fosse o próprio Senhor, o próprio Deus. No capítulo 6 do livro de Juízes, o anjo do Senhor aparece a Gideão, nesse pequenino texto de apenas 14 versículos. Juízes capítulo 6, do verso 11 ao verso 24, nós encontramos cerca de 20 ocorrências. A expressão anjo de Deus, anjo do Senhor, ou simplesmente o Senhor. Cerca de 20 vezes nós temos esses nomes, estas expressões. E tem hora que nós percebemos que o anjo do Senhor é alguém distinto do Senhor e é o próprio Senhor. Gideão pensa que vai morrer porque ele tem visto o anjo do Senhor. Mas o Senhor o conforta e diz que ele não vai morrer. Um pouco mais à frente, ainda no livro de Juízes, no capítulo 13, nós encontramos o anjo do Senhor aparecendo à mulher de Manoá, os pais de Sansão. Então o anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá, aparece a Manoar. E Manoar
no final da história, pensa que ele e a sua mulher vão morrer porque eles viram a Deus. Interessante observar que ele não diz porque nós vimos o anjo do Senhor, ele diz porque nossos olhos viram a Deus. Nós lemos em Êxodo capítulo 33 que ninguém poderá ver a Deus e viver. Então nós temos esta compreensão, este ensino no texto do Êxodo capítulo 33. Mas no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, nós aprendemos que o Deus que está no seio do Pai, que é Jesus, é este a quem tem revelado o Pai. E é verdade. Cremos que ninguém pode ver Deus e viver. Mas podemos ver Deus através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos então esses textos do Antigo Testamento falando sobre o anjo do Senhor, o anjo de Deus, o anjo da aliança, revelando Deus às pessoas. Ao mesmo tempo que é distinto, é também um com Deus, com o Pai. Neste texto do anjo do Senhor com Manoá, o pai de Sansão, no final da história, Manoá pergunta para o anjo do Senhor, qual é o seu nome? E o anjo do Senhor diz, por que você quer saber o meu nome? Ele é maravilhoso. Então ele usa o adjetivo ali, fele, que é a mesma palavra lá de Isaías capítulo 9, versículo 6. Pele. A palavra lá de Isaías 9:6 é um substantivo. E a palavra aqui de Juízes capítulo 13 é um adjetivo. A única diferença é esta. Mas o resto é a mesma coisa. O sentido é o mesmo. Aquele texto messiânico lá de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso. É a mesma palavra que nós temos aqui, o anjo dizendo para Manoá que o seu nome é maravilhoso. Que coisa extraordinária, que coisa interessante. Quando nós abrimos lá em Malaquias, capítulo 3, nós aprendemos que o anjo do Senhor também se confunde com o próprio Senhor. O texto bíblico diz que de repente virá ao seu templo o Senhor, aquele a quem vós buscais, é o tetragrama sagrado. E diz imediatamente o anjo da aliança. Então, Mal-ar Haberit, no texto hebraico, no texto da Septuaginta, o texto grego, o angelos tes diatekes, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Muito interessante. Que nós sabemos que é Jesus, esse anjo da aliança. Bem, então, tudo isto é muito maravilhoso. Quem é o anjo do Senhor? Se ele não é Jesus, certamente ele aponta para Jesus. Como Melquisedeque, que é o rei de Salem, Shalem, que é paz, que é uma abreviatura de Jerusalém, que é também o rei da justiça de Sadek, que é o Melquisedeque Meler de Sadek, é o rei da justiça. E então, esse rei, esse Melquisedeque, esse rei da justiça, o rei da paz, parece ser Jesus. Se não é, pelo menos é um tipo, é um modelo, aponta para Jesus. A mesma coisa é o anjo do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 7 diz que Melquisedeque é rei da paz, é o rei da justiça. Não sabemos sobre o seu início, nem o seu fim. Não se pode contar, não se tem ideia. É sem medidas, tanto o seu início quanto o seu fim. Todas essas coisas nos
nos fazem lembrar o texto do apóstolo Paulo, que agora nós vemos tudo em enigma, em espelho. Conhecemos apenas em parte. Precisamos ter muita humildade e coragem para reconhecer as nossas limitações. Mas o texto do Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Precisa mais do que uma análise morfológica, mais do que uma análise sintática. Todas essas coisas são importantes e podem nos ajudar na compreensão do texto. Mas nós precisamos de ir além, pedir a Deus sabedoria para entender aquilo que é mais essencial na sua palavra para nós. E o que nós encontramos aqui nesse versículo, Salmo 34, 7, é que Deus está perto de Agar, está pertinho de Ismael. Deus está pertinho de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Israel. Ele está pertinho de Gideão, de Manoá. Está pertinho de João, de José, de Marta, de Maria, de você e de mim, pronto para nos livrar, nos guardar. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer que nós saibamos que Ele nos ama. Esta é a mensagem, essência deste texto. Ele está pertinho de nós, através do seu anjo, através do seu Santo Espírito, do Espírito Santo, através de Jesus, através de uma maneira, de uma forma que vai além daquilo que possamos compreender plenamente. Mas uma coisa nós sabemos, é que Ele nos ama e que Ele está pronto para nos livrar, mas não da fornalha, mas na fornalha. Não da cova, mas na cova onde José foi julgado, na cova onde Daniel foi julgado, na cova onde Jesus foi colocado, seu corpo foi colocado ali. Ele está pronto para nos livrar, não da dor, mas na dor, não das lágrimas, mas nas lágrimas, não da morte, mas na morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele está pronto para nos livrar, não da tormenta, mas na tormenta. Não da tempestade, mas na tempestade Ele está pronto. Creia nele, confie nele, porque assim é que nós seremos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.